Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série, nós estamos procurando trabalhar sobre algumas aparentes contradições, locais onde parece que Deus fala ou a Bíblia fala uma coisa em uma passagem e na outra passagem parece que ele está falando o contrário daquilo, né? Nós vamos trabalhar sobre alguns desses textos para ver se nós encontramos uma possível solução, tá certo? No vídeo de hoje, nós vamos tratar dois textos. Vai estar lá em Êxodo 20, versículo 13, e 1 Samuel 15, versículo 3. O título é Não matarás, verso, destruam tudo. Será que Deus se contradisse aqui? O que será que aconteceu? Então deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e também compartilhe com aquele seu amigo, com a sua amiga que gosta também de estudar a palavra de Deus, tá certo? Bom, imagine você abrir a Bíblia e em uma página encontrar Deus dizendo não matarás e na próxima ordenando vai, mata homens, mulheres, crianças e até animais. Como pode o mesmo Deus proibir o assassinato e depois ordenar uma guerra com morte total? Esse é um dos textos que faz muitos abandonarem a fé, outros apenas ignoram com medo de questionar. Mas aqui nós encaramos a verdade com sinceridade bíblica e com coragem teológica. Então, olha que interessante, esse texto, inclusive, se eu não me engano, eu já tratei ele em algum vídeo, né, onde Deus mandou matar todas as crianças, todo mundo, inclusive crianças de colo, né? E a gente já respondeu um texto aqui sobre isso. E hoje eu vou acabar pegando esse texto para a gente entender esse assunto. Espera lá, Deus manda não matar e depois ordena para matar? Não tem uma contradição aí? Ó, lembrando que você também pode ser o meu aluno no meu curso básico em teologia. O link é na descrição. Não deixe de dar uma passadinha lá, não. Quem sabe você possa se interessar e possa ser para você esse curso, tá certo? Bom, vamos resolver essa tensão. Os textos são Êxodo 20, 13, que faz parte dos 10 mandamentos, e você vai ler lá assim, olha, não matarás, né? Tirtsar, no hebraico, né? Ó, lo tirtsar. Lo-tirtsar, que você vai encontrar isso lá no hebraico. Em 1 Samuel 15, 3, está assim, ó, vai agora, pois, e fere Amaleque, não poupes ninguém, homens, mulheres, criança, recém-nascido, boi, ovelha, camelo e jumento, vai e mate a todos. Bom, esses são os textos. Então, nós sempre temos que analisar o contexto para poder entender certas situações. Você tem o contexto próximo, você tem o contexto distante, você tem ali, às vezes, o contexto linguístico, contexto cultural, né? E nesse caso, vamos começar dando uma olhadinha pelo contexto do verbo matar, que está lá em Êxodo 20, 13. Então, o verbo, tá? O termo hebraico usado no mandamento é hatzar, né? Hatzar, que não é o verbo geralmente usado para matar, tá? Isso aqui é muito importante. Hatzar aparece cerca de 47 vezes e tem o sentido mais específico. O sentido dele é de homicídio doloso. Homicídio doloso. Matar de forma injusta, com violência pessoal, fora de guerra ou injustiça, ou de justiça legal. O sexto mandamento, então, ele não proíbe matar em guerra ou execução judicial, mas sim o assassinato intencional, injustificado. Então, eu já começo aqui entendendo um termo interessante sobre a palavrinha não matarás, que está contida lá nos 10 mandamentos. O verbo lá é hatzar. Hatzar. O termo hatzar, ele não quer dizer matar no sentido geral, né? Ele significa
matar de forma injusta. Olha que interessante. Com violência pessoal, fora de guerra ou fora de justiça legal. Não está falando simplesmente em tirar a vida, mas está falando de uma condição ao retirar essa vida. Qual condição é essa? Matar de forma injusta, com violência pessoal e fora de guerra, né? Ou seja, o sexto mandamento, não matarás, ele não proíbe matar em guerra ou em execução judicial. O que esse termo proíbe é o assassinato intencional injustificado, certo? Ou seja, é aquele assassinato que era contido, por exemplo, em guerras, em momentos de guerras, ou de alguma execução judicial, isso não entrava em conflito com o termo dos 10 mandamentos. Tanto é que, na época, né, do Velho Testamento, o mundo vivia em guerra. Os países, eles viviam disputando, né, as coisas através de guerras físicas, né? E o povo de Israel, principalmente na época de Davi, você vê eles conquistando muitas terras, eles conquistando muitas coisas através de guerras, através de batalhas. Nas batalhas que eles conquistavam, automaticamente eles tiravam vida de muitas pessoas. E mesmo assim a palavra fala que Deus era com eles, né? Davi, ele fala sobre os valentes de Davi. Nos valentes de Davi, o que você vai encontrar lá? Cada valente, ou vários valentes, é porque mataram um certo tipo de morte, ou porque mataram muitas pessoas, né? Ou porque ocasionaram morte em situações extremas, e eles vão estar encontrando ali, e nem por isso eles são colocados ali como amaldiçoados, como aqueles que não cumpriram os 10 mandamentos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar, a morte aqui, matar, aqui, olha, em Êxodo, não quer dizer matar de qualquer forma, mas está falando, vamos repetir de novo, não matar de forma injusta, com violência pessoal, fora de guerra ou de justiça legal. Então, portanto, matar diante de um exército orientado, isso não feriria os 10 mandamentos, ou o sexto mandamento dos 10 mandamentos, certo? Bom, vamos entender então agora o contexto de 1 Samuel 15, né, que é onde Deus ordena matar até criança de colo. Amaleque era um povo nômade que atacou covardemente o povo de Israel lá em Êxodo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Né? Ali começa a guerra de Israel contra o povo de Amaleque. Os Amaleques, chamados os Amalequitas, né? Que foi um povo que perseguiu Israel por quase toda a história da Bíblia. Deus, como juiz das nações, declarou que ele puniria essa iniquidade no tempo certo. Então Deus viu o massacre que acontece aqui, tá? O ataque dos Amalequitas ao povo de Israel, e aqui principia, mas eles sempre atacavam, né? Então Deus, como juiz das nações, declarou que ele puniria isso no tempo certo. E esse tempo chegou quando? No momento do rei Saul. A ordem a Saul foi um juízo divino, tardio e específico. Não era um padrão para se repetir, né? Não é que o povo de Israel saía matando todo mundo que eles vinham pelo caminho, né? Mas era uma ordem vinda da parte de Deus como juízo para tratar de um povo. O que eu aprendo aqui muito sério nisso aqui? A paciência de Deus, né? Deus, ele tem, irmão, irmã, uma paciência inimaginável. Deus tem aquilo que nós chamamos de dar corda, dar oportunidade muito maior. Ele tolera muito mais do que um ser humano possa tolerar. Isso por quê? Porque o amor de Deus é muito grande e a vontade dele é que todo mundo seja salvo. É que todo mundo se arrependa
reconheça o seu erro e volte para os caminhos do Senhor. Mas chega um momento, por causa da justiça de Deus, em que aquele ato ele precisa ser punido. Chega um momento que, se a pessoa não se arrepende, Deus ele vai tratar, né? E é o que aconteceu aqui. E é esse exemplo que fica para nós. Então o Senhor, ele peleja as batalhas do Senhor. Você vê isso lá em 1 Samuel 25, 28. Então, essas guerras, elas eram teocráticas, comandado direto de Deus, e elas tinham um propósito moral, judicial, e não era um propósito nacionalista. Então, o que é que isso significa sobre Deus? Olha que interessante. Primeiro eu aprendo aqui que Deus ele é justo. Deus ele é justo e Deus ele é santo. Então, ele odeia o pecado, tanto o assassinato injusto quanto a crueldade aos povos pagãos. O juízo de Deus ele pode parecer duro, mas ele sempre vem após muita paciência, muita oportunidade e nunca é injustificado, né? Jesus no Novo Testamento ele condena o ódio como raiz do assassinato, reforçando o princípio do mandamento original: proteger a vida e não usá-la egoisticamente. Então, nós não podemos usar o Antigo Testamento para justificar violência pessoal ou guerra religiosa. Entende? Isso aqui era algo pessoal que Deus estava tratando com o povo. Aquilo que eu falei, tudo na Bíblia vai acontecer para nos deixar exemplo. E a principal coisa que eu vejo na execução ali por parte de Deus, orientando Saul, era o quê? Era que a paciência de Deus tem limite, né? E outra, o mal nunca vai prevalecer. O pecado ele tem que ser combatido. Mas espera lá que eu ainda vou trazer para vocês sobre a criança de colo ainda, tá? Então nós devemos entender que as ações de Deus no Antigo Testamento revelam tanto a sua santidade quanto o seu plano maior de redenção. A nossa luta hoje não é contra carne e sangue, mas é sim contra o mal espiritual. Então, na verdade aqui, você não tinha uma contradição. Okay? A contradição estava mesmo em Deus, será? Ou será que estava na nossa leitura superficial do texto? Então aqui, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia exige de nós maturidade bíblica, conhecimento do contexto e um coração humilde. Não matarás continua valendo. E os juízos de Deus seguem sendo justos, mesmo quando eles nos desafiam. Tá? Então, aqui você vê, primeiro ponto, a orientação, não matarás, não se retratava a não matar de qualquer forma, certo? E o segundo ponto, Deus executando o juízo. E o terceiro ponto, para poder fechar isso aqui, eu já até tratei isso nesse vídeo, que eu trato exatamente sobre Deus matar crianças. É uma palavrinha chamada hipérbole. Hipérbole. O que significa hipérbole? É um exagero, é uma força de expressão, é uma expressão de amar, é uma força de expressão para você se referir a algo que você fez, né? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer uma festa de aniversário. E aí você faz a sua festa de aniversário, você quer que vai muitas pessoas. É comum você dizer assim, olha, vou fazer minha festa de aniversário domingo e eu convidei todo mundo para ir na minha festa. Ou, se a festa já passou, você comenta assim, olha, domingo foi a minha festa de aniversário e todo mundo foi na minha festa. Aí, o todo mundo aí é uma hipérbole, certo? Por quê? Todo o mundo não cabe dentro da sua casa para uma festa, né? Se você mora numa casa pequena de 70 metros quadrados, ou se você mora numa mansão, né, com vários metros quadrados, ainda assim, todo o povo, a população do planeta, não caberia dentro da sua casa, né? Eu não lembro mais agora, eu pesquisei recente,
mas acho que é 7 bilhões, 6 ou 7 bilhões de pessoas, né? Se não me engano, que existe no mundo. Será que toda essa população caberia na sua casa? Será que você teve, olha que interessante, será que você teve o contato de todas essas pessoas, 100% das pessoas, e enviou um convite para 100% das pessoas do mundo para estar na sua casa, na sua festa? Lógico que não. O que você está querendo dizer quando você diz assim, olha, eu fiz uma festa de aniversário e todo mundo foi lá em casa? Ou quando você fala ainda no passado, eu vou fazer uma festa de aniversário e eu vou convidar todo mundo para ir lá em casa, né? Bom, você está querendo dizer algumas coisas e você vai concordar isso comigo. Primeiro, você pode estar querendo dizer que você vai convidar muita gente, certo? Você vai convidar muita gente para sua festa. Ou você pode querer dizer que você vai convidar todas as pessoas que estão próximas ali do seu círculo de amizade. Também, né? Mas, no geral, quando você diz eu convidei todo mundo, é que você quer dizer que convidou muita gente. Quando você diz todo mundo foi, você quer dizer que foi muita gente. Então, se isso é uma realidade hoje, era também uma realidade nos tempos bíblicos. Então, olha que interessante. Quando eu trouxe o texto que Jesus mandou matar todo mundo, de criança de colo, né? Vamos ler o versículo de novo aqui, ó. Cadê o versículo? Vai agora, fere Amaleque, não poupes ninguém, homem, mulher, criança, recém-nascido, boi, ovelha, camelo, jumento. Talvez aqui você pode ter entendido Deus falando no contexto geral, realmente literal. Mas quando eu trouxe o exemplo da festa, eu tenho certeza que você entendeu o que eu queria dizer. Então perceba aqui que a fala, a expressão é a mesma. Eu dizendo, eu fiz uma festa e convidei todo mundo para minha festa, e Deus falando aqui, ó, vai e fere Amaleque, que é o rei, fere Amaleque, que era a nação, melhor dizendo, a nação, os amalequitas, e ele falando, eu não poupe ninguém, o homem, a mulher, a criança e o recém-nascido. E ainda vai, ó, boi, ovelhas, camelo e jumento. Ou seja, a mesma coisa, Deus quis dizer assim, ó, vai e mata todo mundo. Percebe que é igual a festa? Ó, vai lá e mata todo mundo. Então, o que eu vejo aqui? É uma expressão idiomática. Não quer dizer necessariamente que todo mundo morreu. Não quer dizer necessariamente que todas as pessoas morreram, que eles foram lá e mataram 100% das pessoas. Não deixou nenhuma amalequita vivo, né? Não necessariamente. Você tem inscrições no Egito, por exemplo, de um faraó falando sobre o povo de Israel. E ele falando assim que ele exterminou a casa de Israel, né? Essa expressão, eu exterminei a casa de Israel, então era para Israel não existir mais. Mas Israel está ali, Israel como país ainda está vivo. Ou seja, aquilo foi uma expressão, uma forma de dizer, foi uma hipérbole, né? Quando você lê lá sobre Josias, a Bíblia diz que Josias ele ordena que todos os templos pagãos fossem derrubados, né? E o texto diz que todos os templos são derrubados lá em Israel. Só que recentemente encontraram um templo pagão a menos de 8 quilômetros de distância do templo de Jerusalém. Ou seja, a ordenança era vai e acaba tudo. Vamos e exterminamos tudo. Mas qual que era a força de expressão? Derrubamos a maioria, derrubamos muitos templos pagãos. Mas não necessariamente 100% não ficou nenhum de pé. Entende? Eu acabei com Israel, exterminei. Ou seja, eu tive uma vitória muito grande sobre Israel, o faraó dizendo, mas não exterminou 100% porque faraó ou Israel ainda continua vivo, né? Então aqui você tem uma hipérbole, tá? Você tem uma hipérbole. Não necessariamente para esse texto ser verdade, o povo israelita precisou exterminar criancinha, bebê,
todos os homens e todas as mulheres. Tá certo? Bom, esse então foi o texto de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você, que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, quiser deixar algum questionamento aí, fique à vontade, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.